O assunto então é sobre o trabalho que nós temos vindo a desenvolver, que tem a ver com a detecção e controlo de bactérias patogénicas no geral e também as patogénicas alimentares, utilizando terapias virais. E quando falamos em vírus, isto agora está realmente na moda, até é assustador, mas a verdade é que nós trabalhamos com vírus que infectam bactérias, os bacteriófagos. Só para um contexto muito geral, de facto, as contaminações alimentares continuam a ser uma preocupação muito grande. Em termos de saúde pública, há ainda taxas de incidência muito grandes e prevalência de infecções alimentares. No topo da lista estão as Campylobacter, aparecem as salmonelas também com uma preocupação muito relevante, até pela mortalidade que traduzem, e depois as listérias. E nós focamos até muito mais na salmonela e também na Campylobacter. E, portanto, como estava a dizer, os nossos vírus são vírus que infectam bactérias, portanto, muito diferentes dos vírus que nós estamos a ouvir falar agora no nosso dia-a-dia, mas têm uma importância muito grande na natureza, no ponto de vista de controle de biomassa celular, e nós já trabalhamos com estes little fellows há muitos anos. O que nós usamos aqui é a capacidade que os vírus têm, primeiro, para reconhecer os seus hospedeiros, portanto, esta capacidade de reconhecimento que é útil para a detecção, e também a capacidade que eles têm para matar células. E o matar significa mesmo lisar, romper, porque produzem enzimas que estão aqui até identificadas como bacteriophages and lysins, que são lisinas, muito parecidas com a lisozima, penso que conhecem, que livam o peptidoglicano das bactérias e, portanto, causam mesmo uma destruição da bactéria. Um outro dado importante é que são os seres mais numerosos na natureza e estima-se que existe entre 10 elevado a 30 bacteriófagos em toda a biosfera e, portanto, nós encontramos-los com muita facilidade. Por isso, como estava a dizer, nós usamos de facto a capacidade de reconhecimento do hospedeiro para a detecção e a capacidade que os bacteriófagos têm para lisar as células para fazer controle de bactérias patogénicas. Bom, a primeira coisa que nós fazemos, e já temos uma coleção vastíssima de bacteriófagos, é tentar recolhê-los do ambiente e depois caracterizá-los. O fluxo é muito fácil e simples, nós vamos buscar os bacteriófagos a águas residuais, portanto não é um trabalho muito limpo, mas habitualmente corre bem, porque é nas águas residuais que temos uma grande quantidade de bactérias patogénicas e logo vamos ter os seus predadores. Fazemos uma espécie de cocultura em que amplificamos a quantidade de bacteriófagos que recolhemos nas bactérias e depois verificamos se temos ou não temos bacteriófago que vai matar aquela bactéria. E verificamos porque cria-se um halo, nós chamamos de um halo, uma zona de liso celular, significa que esta bactéria que está aqui semeada, que aqui seria uma A3, sinceramente já não sei que espécie é que estávamos aqui a trabalhar, mas só para notar que há aqui um bacteriófago que foi capaz de lisar a bactéria. Depois temos que fazer todo um procedimento de isolamento, podemos ter mais do que um bacteriófago, temos que ter a certeza que é um bacteriófago e não uma bactericina, isso vê-se porque tem capacidade replicativa. Depois temos o bacteriófago isolado, vamos caracterizá-lo, ver qual é o seu espectro lítico, significa que bactérias, que espécies, que estirpes é que aquele bacteriófago consegue lisar. E depois vamos mais fundo na caracterização, fazendo observações de microscopia eletrónica de transmissão. Isto permite-nos ver a que classificação taxonómica o bacteriófago pertence e é importante depois para os estudos de caracterização. E mais ainda, fazemos a análise do genoma. A análise do genoma, além de nos conseguir dizer qual é o bacteriófago, se ele é seguro ou não vamos entrar agora por estas questões de segurança, seria demorar muito tempo, mas também é útil porque a partir do genoma nós identificamos genes importantes que depois podemos usar e explorar tanto para a detecção como para controle. Portanto, vou usar muito brevemente um exemplo de um bacteriófago que nós caracterizamos já há algum tempo, é este que está aqui, é relativamente pequeno, mas tem uma dimensão considerável até para o grupo de bacteriófagos que nós estudamos, e a particularidade que tem é estas fímbrias que estão aqui, e é aqui que temos as proteínas que vão reconhecer os hospedeiros. E depois temos dentro do seu genoma codificadas as enzimas, genes para as enzimas que contribuem para a ruptura das células.
Este bacteriófago em particular tem um espectro de ação muito interessante porque ele é capaz de matar um grande grupo de salmonelas de várias espécies e subgrupos, mas não tem ação contra outras bactérias como Klebsielas, Pseudomonas, etc. E, portanto, do ponto de vista quer de controlo, quer de detecção, é interessante porque é muito específico para a salmonela. Como estava a dizer, o genoma do bacteriófago dá-nos realmente muita informação. Nós analisamos o genoma deste bacteriófago e nós vimos que um gene 146 tem codifica para a tal enzima chamada endolisina, e nós fizemos alguns estudos de caracterização desta endolisina através da sua expressão heteróloga em E. coli e depois a sua análise. Nós vimos que é uma proteína relativamente pequena, de 28, 29 kilodalton, mas o mais importante é a ação desta proteína, porque podemos colocá-la diretamente em cima de um lawn de bactérias ou de uma suspensão bacteriana e conseguimos ver uma redução bastante significativa da turbidez da solução, o que significa que esta enzima é capaz de rebentar, lá está, de lisar as bactérias. Nós patenteamos esta enzima, mas entretanto já também exploramos muitas outras e temos outras também em coleção que podem ser ainda mais exploradas, mas só para aproveitar algumas imagens recolhidas e cedidas pela Lisando, que é a empresa que está a explorar esta enzima. Pode-se ver ali, de facto, em pouco tempo, em meia hora, nós conseguimos praticamente limpar, digamos, a turbidez da solução, que mostra realmente o potencial lítico que estas enzimas têm, e também uma imagem que eu vou mostrar a seguir, também é interessante, é em time-lapse, ver qual é o efeito, de facto, ao quebrar o peptidoglicano, há aquela pressão interior da célula e a célula acaba mesmo por rebentar, daí haver a diminuição de turbidez. Em termos de exploração destas enzimas, nós ainda estamos a trabalhar um pouco e ver como é que podem ser aplicadas, se podem ser usadas diretamente em matrizes de alimentos para evitar a proliferação de bactérias patogénicas ou eventualmente de ser utilizadas nas águas de lavagem ou até desinfecção de superfícies. Mas pronto, isso ainda terá de ser mais explorado. Um outro aspecto de controlo que temos estado a fazer é usar não as enzimas, mas os bacteriófagos em si. Qual é a vantagem? A vantagem é que os bacteriófagos são muito fáceis de produzir, são baratos, nós conseguimos produzi-los relativamente rapidamente e de forma muito económica, ao contrário das enzimas, que são bastante mais difíceis de produzir, além de que são extremamente estáveis. E, portanto, temos estado a estudar a capacidade de usar bacteriófagos, quer na descontaminação de superfícies de contacto com alimentos, e aqui vemos um exemplo de uma superfície de ácido inoxidável colonizada, que após a ação do bacteriófago há uma boa redução do grau de colonização, e quantificando dá à volta de uma redução de 10 para 10 expoente para 10 expoente 4 células no total por área de superfície, o que dá 3 e 2 log reduction, portanto ainda é considerável comparativamente com outros desinfetantes, sobretudo quando temos bactérias que estão bastante bem aderidas na forma de biofilme. Os desinfetantes são particularmente difíceis ou pouco eficazes e nós verificamos que os bacteriófagos têm ação bastante eficaz contra os biofilmes. Um outro exemplo de aplicação de bacteriófagos no controlo, aqui já é diretamente no alimento. Nós aqui testamos uma preparação fágica sobre a pele de frango e verificamos também uma redução de 2 log, aqui quando a pele foi colocada a 4 graus Celsius. Portanto, mesmo em condições de refrigeração, nós conseguimos ter atividade antibacteriana dos bacteriófagos, o que também é bastante promissor. Pronto, como disse, de facto, para controlo ainda estamos a explorar mais possibilidades. Uma outra possibilidade interessante seria incorporar estes bacteriófagos nas embalagens, por exemplo, isto já desafiando o António para uma possível aplicação, se isto for desejável, porque é algo que é relativamente fácil de concretizar.
Para falarmos um bocadinho da detecção, eu gostaria de mostrar um trabalho que nós desenvolvemos em colaboração com o INL há algum tempo, e neste trabalho nós utilizamos os bacteriófagos, partículas fágicas inteiras, para fazer a detecção da salmonela. E neste caso a nossa estratégia foi utilizar o equipamento que eles têm lá desenvolvido, que é chamado Lab on Chip, que utiliza para detecção uma carga magnética, um sinal magnético, que é mais correto assim, embora eu não perceba muito da parte eletrónica, mas da parte bio foi o que nós fizemos. O que nós fizemos basicamente foi, na superfície dos sensores que eles têm lá, que são sensores de ouro, nós aderimos bacteriófagos a essas superfícies, e aqui há um truque, porque nós temos que pôr os bacteriófagos com as cabecinhas para baixo e as perninhas para cima, porque a detecção é feita em cima. Se fosse ao contrário, eles não ficaram funcionais. E depois, se uma amostra tiver salmonela, a salmonela vai ficar agarrada aos bacteriófagos, porque eles têm esta capacidade de agarrar, e depois consegue-se detectar fazendo passar uma outra corrente, que pode ser de bacteriófagos conjugados, ou então nós aqui utilizamos anticorpos anti-salmonela conjugados com partículas magnéticas, e portanto aqui consegue-se gerar um campo magnético que é detectado e dá sinal. Ou seja, se tivermos contaminação, as bactérias ficam agarradas, as beads ficam agarradas, gera-se um campo magnético que dá um sinal positivo. E foi isto que nós verificamos, utilizando várias concentrações de células. Nós vimos que uma concentração de células 2 expoente 5 tínhamos um sinal magnético bastante razoável e podíamos eventualmente até descer a concentração solar, mas isto ainda teria de ser otimizado. Mas um dado muito importante deste trabalho, e penso que deve ser realmente explorado, é que nós tentamos também fazer a detecção de células cuja viabilidade foi comprometida com a ação de lexívia. Isto é muito comum do ponto de vista alimentar, nós termos bactérias num estado de viabilidade, não cultivabilidade, são as VBNCs. O que acontece com as VBNCs é que elas não são detectadas pelos métodos de cultura normais e, portanto, pensamos que a superfície está limpa, mas ela pode estar contaminada com VBNCs e as VBNCs provocam doença. E, portanto, o facto do nosso sensor conseguir detectar VBNCs, porquê? Porque os fagos conseguem reconhecer esse estado de não viabilidade, é um dado importante e seria interessante explorar mais ainda esta tecnologia, sobretudo para a discriminação e detecção deste estado de viabilidade, não cultivabilidade. Estou mesmo a terminar. Queria também mostrar ainda na detecção outra aplicação que nós temos estado a desenvolver, que tem a ver com as tais proteínas que estão localizadas nas fibras dos bacteriófagos e que estão envolvidas no reconhecimento do hospedeiro. Neste caso, voltando ao mesmo bacteriófago de salmonela, nós identificamos um gene que codifica para uma destas proteínas e o que nós fizemos foi expressar a proteína em E. coli utilizando um vetor que tem acoplado uma green fluorescence protein. Isto faz com que a proteína é uma proteína verde. E quando fazemos ligar a proteína verde com células de salmonela, portanto, para as quais esta proteína é específica, nós conseguimos verificar que as células ficam coradinhas e vê-se, e é muito nítida a fluorescência. Portanto, nós podemos utilizar esta tecnologia. Aliás, este fim de semana foi notícia na RTP1, nós estamos a usar esta tecnologia para identificar bactérias que estão a causar infecção em doentes Covid. E na indústria alimentar também podemos usar a mesma tecnologia, porque basta termos os bacteriófagos específicos para a espécie-alvo e conjugar essas proteínas com uma molécula fluorescente. Portanto, isto depois, do ponto de vista de detecção e na indústria, pode ser usado a microscopia de fluorescência, mas podemos evoluir para sistemas de detecção mais expeditos, que necessitam de observação, por exemplo, acoplar às enzimas
às proteínas acoplar uma enzima, por exemplo, a horseradish peroxidase, que depois pode ser usada em kits de ELISA, portanto isto podia ser transformado num método de detecção tipo ELISA, ou então a conjugar as nossas proteínas com partículas magnéticas, e isto permite-nos fazer a captura magnética específica das bactérias patogénicas, ou então qualquer outro tipo de sensor que possa vir a ser desenvolvido. Eu finalizava só com este slide, só para mostrar que nós utilizamos em citometria de fluxo esta tecnologia. Neste caso não foi para a detecção de salmonela, mas foi para a detecção de estafilococos, também com uma fibra de um bacteriófago que interage com estafilococos, e vimos que a ligação é muito específica para os géneros estafilococos, e quando nós tentamos testá-la noutro tipo de bactérias, por exemplo, no Enterococcus, nós não conseguimos ter sinal, portanto o sinal fica todo positivo quando estamos realmente a querer detectar a bactéria-alvo. E penso que esgotaram aqui os meus 15 minutos e são aqui os meus slides. E estou totalmente disponível para poder colaborar. Nós temos estas tecnologias disponíveis e podemos depois implementá-las em qualquer superfície, solução, alimento que achem conveniente. Isto é só um agradecimento com a minha equipa e na era pré-Covid, tenho saudades de olhar para estas fotografias em que estávamos à vontade a comer bolas de Berlim, mas agora não é possível. Muito obrigada pela vossa atenção, não sei se têm alguma questão a colocar. Ok, boa tarde. Portanto, o tema na UTAD, estamos, entre outros aspectos, temos a pretensão de estudar algumas estratégias para reduzir a utilização de nitrito em produtos cárneos curados. Este problema é um problema que existe neste setor desde os anos 80, portanto a suspeita de que o nitrito é potencialmente... O nitrito sempre foi um aditivo problemático, mas foi em 2015 com a publicação do relatório da IARC em que associou o nitrito, as carnes processadas ao cancro do cólon, nomeadamente através dos compostos nitrosados formados a partir do nitrito utilizado como aditivo e alguns compostos formados no produto e o fumo. O trabalho que pretendemos desenvolver no âmbito deste projeto tem a ver com esta redução do nitrito, porque é uma questão que neste momento para a indústria tem muito interesse, principalmente porque esta questão foi muito mal comunicada ao consumidor. Portanto, a meta-análise feita pela IARC é uma meta-análise que ninguém pode pôr em causa, mas há alguns aspectos que levantam alguma discussão, mas a pressão sobre o consumidor foi enorme e, portanto, a associação, inclusivamente, fez-se uma comparação um bocadinho errada, digamos, entre o consumo de carnes processadas, fumar ou inalar amianto, porque o que criou um grande stress no consumidor. Mas, portanto, a realidade é esta, e hoje temos uma tendência assumida para reduzir a utilização de nitrito nos produtos cárneos. E essa redução pode assumir, digamos que pode assumir três possibilidades. Uma delas é reduzir simplesmente e não tratar de alternativas, e isso é possível. O consagrado pelo uso dá-nos aqui uma ajuda, porque em pequenas unidades de fabrico que preparam produtos tradicionais, portanto estamos a falar de produtos secos, não há conhecimento habitualmente não estão associados a problemas de toxinfecções alimentares, exceto o caso dos presuntos, que são um caso à parte, e são produtos que desenvolvem uma coloração característica e um aroma adequado, que serão os grandes aspectos, os grandes motivos para utilizarmos nitrito. Tirando este aspecto, que começa a ter algumas dificuldades quando extrapolamos para uma realidade industrial de grande dimensão, uma tendência que tem sido explorada é a utilização do chamado nitrito verde. Esta estratégia passa por usar extratos de plantas muito ricos em nitrato, começou com o aipo. Esse nitrato é reduzido previamente a nitrito ou é reduzido já no produto com a utilização concomitante de bactérias, de fermentos com nitrato redutases. Mas esta estratégia é daquela, poderá ter ali uma zona cinzenta, porque nitrato é nitrato,
e, portanto, estarmos a usá-lo sob a forma de aditivo químico produzido numa fábrica alemã devidamente controlado ou adicionado através de um extrato vegetal, poderá não ser necessariamente uma vantagem. Sendo que uma das críticas que é colocada a esta estratégia é a dificuldade de conseguirmos quantificar exatamente quanto é que estamos a adicionar, porque depois os extratos vegetais têm uma variabilidade muito maior do que aquela que encontraremos num aditivo químico, para além de que não é evidente que este nitrato, por ser de origem vegetal, esteja menos associado à formação dos compostos potencialmente nocivos para o consumidor. Existe depois um conjunto de estratégias que passa por tentar remediar a falta que o nitrito faz por outros caminhos, nomeadamente a parte da segurança alimentar, utilizando compostos fenólicos, nomeadamente óleos essenciais, bacteriocinas, que nos traz, não deixa de trazer algumas limitações, porque o mecanismo de ação destes compostos sobre o micro-organismo é muito diferente do mecanismo que é conseguido com o nitrito, que de facto tem um mecanismo de ação fabuloso em concentrações muito reduzidas, e depois para conseguirmos aquela cor característica estável, têm também sido estudadas várias estratégias, nomeadamente a utilização de ingredientes que emprestam uma cor vermelha ao produto, ou a utilização de bactérias produtoras detentoras de uma sintetase do óxido nítrico, em que o óxido nítrico aparece no produto não porque tenha sido adicionado sob a forma de nitrito, mas porque é formado através, nomeadamente, por estafilococcus coagulase negativo. É neste aspecto aqui que nós pretendemos, é essencialmente sobre este aspecto que pretendemos trabalhar, e alguns estudos que já temos vindo a fazer revelam que poderemos ter aqui alguns caminhos. Na perspectiva da segurança alimentar, num ensaio feito com chouriço, testamos o efeito do vinho. Nós em Portugal temos esta característica, como país vinheteiro, o vinho está muito associado à gastronomia e por inerência aos produtos cárneos, e de facto acreditamos que o vinho poderá ter aqui um efeito interessante para contribuir para a sua segurança. E, portanto, aquilo que observamos com Clostridium sporogenes, utilizado aqui como um substituto de Clostridium botulinum, que será uma das maiores preocupações que poderemos ter nestes produtos, observou-se algo curioso, que foi a utilização do nitrito ou do nitrato não representaram necessariamente uma grande vantagem do ponto de vista da sua inibição, porque ainda que as contagens tenham sido ligeiramente inferiores, portanto não foi uma diferença com grande interesse, e aqui não se observou um efeito particularmente interessante de vinho. Já com salmonela, por exemplo, observamos um efeito muito interessante, com uma redução inicial muito maior, com um impedimento da sua multiplicação nas fases iniciais e com uma inibição muito mais rápida, conseguindo-se uma redução de 5 unidades logarítmicas durante o processo de fabrico de uma forma consideravelmente mais rápida. Do ponto de vista do aspecto dos produtos, observamos uma coisa curiosa. Sabemos que o nitrito, o óxido nítrico ligado à mioglobina, está associado à formação daquela cor vermelha característica, como um vermelho mais aberto, uma tonalidade rosada, e de facto confirma-se, através de um teste de Check-All Data Play com consumidores, que é nos produtos com nitrito ou nitrato que conseguimos essa cor com mais intensidade, quer as tonalidades vermelhas mais abertas, quer as tonalidades cor-de-rosa, mas a utilização do vinho sendo algo que está muito enraizado na nossa gastronomia, é algo que é depois associado pelos consumidores a uma cor característica de produto curado. Quando vemos como é que esta aparência dos produtos se reflete na apreciação hedónica dos consumidores, observamos que quer aquele vermelho aberto, quer a cor a fugir para a cor-de-rosa, que se consegue com o nitrito, não é necessariamente valorizada, pelo contrário, ela tem um impacto negativo na apreciação hedónica que os consumidores fazem, e porque percebemos que é uma cor que o consumidor associa a um produto muito industrial, muito artificial, enquanto que a cor de curado e aquela cor de curado que estava associado à presença de vinho é algo que é valorizado.
aproveitando aquela hipótese de termos a formação de óxido nítrico no seio do produto por ação bacteriana, neste ensaio, cujas fotografias estão projetadas, temos 3 fotografias de um produto, 3 fotografias de corte de um salpicão fabricado só com sal, o outro fabricado com sal e nitrito, e outro fabricado com uma estirpe de estafilococcus xilosos que acreditamos produzir essa sintase de óxido nítrico. Todos estes salpicões foram marinados numa mistura de água e vinho e, portanto, observa, a resposta está aqui. Quando medimos as características de cor destes produtos, observamos que a sua cor vermelha foi conseguido um efeito muito semelhante à da utilização do nitrito, quando utilizamos aquela estirpe de estafilococcus, o que nos leva a acreditar que de facto ele contribui para uma cor estável, decorrente da produção de óxido nítrico. E quando fizemos um teste de consumidores de Just About Right, para averiguar se os consumidores consideravam aquela cor adequada, observamos que a utilização daquela estirpe de estafilococcus xilosos obtém-se resultados próximos daqueles obtidos com nitrito. Para além deste aspecto, e só para acabar, porque vou ter, e mesmo só para acabar, queria só deixar uma nota que esta apreciação visual do aspecto dos produtos é algo que é muito dependente do efeito psicológico que tem sobre o consumidor. O vermelho, nós fizemos um questionário online. Quando pedimos às pessoas para compararem estes dois, penso, continuam a ouvir-me? Ok, é que eu tive aqui uma instabilidade de internet, peço desculpa. Pedimos aos consumidores para indicarem qual destes salpicões preferiam e apresentamos estas amostras de uma forma anónima. E, portanto, os resultados, ainda assim, houve uma preferência maior por aqueles preparados sem nitrito, mas depois informamos o consumidor que, com esta pergunta, que um dos salpicões era preparado com um aditivo que foi indicado pela OMS como potencialmente responsável por produzir cancro. E, portanto, esse efeito psicológico é fantástico, porque conseguimos cerca de 11% dos respondentes mudam a sua apreciação e, portanto, fazem uma apreciação, portanto, aumenta o número de pessoas que preferem o produto sem o nitrito. Portanto, para além de todas as estratégias para o reduzirmos, portanto, há também aqui alguma coisa, há também aqui um aspecto da vantagem que o consumidor dá a estes produtos que nós podemos utilizar a nosso favor. Minhas senhoras, cavalheiros, obrigado pela vossa atenção e não lhes tomo mais tempo porque estamos todos com o apetite. Só falta aí o vinho que vem agora com a Fernanda, não é? Eu vou então fazer a apresentação, vou tentar ser breve, uma vez que já estamos muito em cima da hora RL2, nomeadamente na atividade 5, e o que nós pretendemos desenvolver neste projeto é essencialmente aumentar as soluções de segurança alimentar no vinho, bem como também desenvolver soluções tecnológicas para desenvolver produtos que sejam de origem não animal e não alergénicos. Estes trabalhos vão ser desenvolvidos no Laboratório de Química Alimentar e do Vinho do Centro de Química de Vila Real. Um dos problemas de segurança alimentar do vinho engarrafado que nós temos atualmente é a presença de aminas biogénicas, nomeadamente da histamina. Estas aminas podem ter várias origens, em alguns casos nós já temos na própria uva teores elevados de aminas biogénicas e isso deve-se ao facto do estado sanitário da uva, mas também às condições climáticas que já foram hoje referidas, nomeadamente o aumento da temperatura faz com que haja mais aminoácidos precursores das aminas biogénicas e, consequentemente, no mosto e depois no futuro vinho, poderemos ter mais aminas biogénicas. Outro fator também importante
é a microbiótica do bago. Nesse caso, quando nós temos mostos com pHs mais elevados, as bactérias láticas produtoras de aminas biogénicas também são mais abundantes. E um terceiro fator, e não menos importante, é a própria tecnologia de vinificação, ou seja, as vinificações em que nós temos macerações pré-fermentativas, maceração, remontagem durante a fermentação alcoólica ou a fermentação malolática conduzida por bactérias láticas indígenas, que são levas, estes três fatores podem conduzir a teores mais elevados de aminas biogénicas nos vinhos finais, razão pela qual nós nos vinhos tintos normalmente temos teores superiores de aminas biogénicas comparativamente com os vinhos brancos. Atualmente não existe nenhum limite legal para todos os máximos de aminas biogénicas, nomeadamente da histamina, em que o mais é o valor que a Alemanha tem, que é de 2 mg por litro. Este problema não é um problema recente na indústria do vinho, é um problema que já existe desde os anos 80, 90. Não é um problema também local, é um problema observado a nível mundial. Nós temos aqui alguns valores de screenings de vinho em 100 vinhos. Observaram valores de 80% de aminas biogénicas, ou seja, de histamina, de vinhos com teor de histamina superiores a 2 mg por litro. Essa foi observada em um vinho francês analisado também verificar um trabalho efetuado no nosso laboratório com 31 vinhos jovens portugueses nesse caso, verificamos que havia uma grande percentagem de vinhos com teores de histamina superior a 2 mg por litro, cerca de 42% dos vinhos analisados. Quando nós temos uma comparação em termos de tempo, ou seja, quando nós comparamos um estudo feito por Leitão em 2005, em que analisou 290 vinhos e viu que cerca de metade desses vinhos apresentavam teores de aminas superiores a 2,5 mg por litro, quando comparamos esses resultados com um estudo que nós fizemos no nosso laboratório 12 anos depois, com vinhos de 10 anos, continuam a ser muito elevados. Isto, apesar de, em 2011, a OIV ter adotado uma regulamentação sobre o Código das Boas Práticas Enológicas para diminuir o teor de aminas biogénicas no vinho. O que nos leva a crer que ou esta prática não foi bem implementada, ou então que esta prática não é eficaz ou não é suficiente para reduzir o teor de aminas biogénicas nos vinhos engarrafados. O tratamento que é recomendado é a aplicação de bentonite nos vinhos já contaminados com aminas biogénicas. O que nós verificamos, ou o que se verifica, é que a bentonite tem uma eficácia limitada, mesmo quando usada numa dose elevada, e, além disso, também temos problemas do impacto negativo, principalmente no vinho tinto, o que nos mostra que atualmente não existe nenhuma prática eficaz para a remoção de aminas biogénicas dos vinhos. Assim, nós, neste projeto, pretendemos desenvolver vinho engarrafado para conseguirmos atingir estes objetivos
ser vários, estamos a avaliar produtos diferentes, de forma a reduzir as aminas biogénicas, mas em particular a histamina, porque é a histamina aquela que, em termos comerciais, é avaliada pelos, que é o impacto dos produtos que reduzem as aminas biogénicas na qualidade do vinho, de forma a podermos ter no final um vinho com qualidade, mas também um vinho seguro. Para isso vamos tentar fazer várias etapas, ou seja, primeiro há que selecionar os produtos, caracterizá-los e, em alguns casos, haverá mesmo a necessidade de os optimizar para reduzir o teor de aminas biogénicas dos vinhos. Além disso, teremos que, ao longo do diagrama de fabrico da produção do vinho, tentar identificar todos os pontos críticos onde há a presença ou a produção das aminas biogénicas, aplicar os produtos já selecionados e caracterizados e eventualmente otimizados nos diferentes pontos críticos e ver qual é que é o impacto na qualidade do vinho final. Uma outra questão que também preocupa muito o setor vitícola é a falta de produtos que sejam de origem não animal e não alergénicos. Isto porque é uma das práticas tecnológicas que é mais utilizada na produção de vinho, nomeadamente para estabilizar o vinho, para a remoção de determinados compostos que possam pôr em causa a segurança alimentar do produto e mesmo para melhorar as características sensoriais. E há alguma problemática com alguns produtos de colagem de origem proteica, que é o caso da caseína e do caseinato de potássio, que são duas proteínas do leite, e também a albumina e mesmo a lisozima, que também por vezes é aplicada ao vinho, que são de origem do ovo. Mesmo em algumas proteínas de origem vegetal, que é, por exemplo, a proteína do trigo, o glúten, apesar de as duas primeiras são problemáticas porque são proteínas é utilizar ou proteger os indivíduos que possam ter esses problemas alergénicos, de forma a obrigar que, quando o vinho entra em contacto com estes produtos, seja obrigatória a sua rotulagem. Assim, a título de exemplo, por exemplo, a caseína e o caseinato de potássio é utilizada em grande percentagem na colagem de vinhos, principalmente brancos, no caso da França, cerca de 41%, e no caso dos vinhos alemães, cerca de 20%. E também temos cerca de 1% da população adulta que tem problemas de alergenicidade com esta proteína particular do leite, com a caseína. E isso obriga que o vinho seja rotado com este produto. Além disso, também consumidores vegan cada vez mais pretendem que no vinho que os vinhos que eles pretendem comprar, que sejam rotulados como sejam vegan friendly, ou seja, vinhos que não terão contacto com produtos de origem animal. A caseína e o caseinato de potássio é utilizado essencialmente no vinho branco em tão grande quantidade, porque é um produto muito eficaz, não compostos oxidáveis ou que possam vir a oxidar-se e que podem causar problemas na cor do vinho, nomeadamente uma cor mais oxidada, que não é bem aceito pelos consumidores. Nós fizemos um trabalho em que comparamos outros produtos de origem não animal e não alergénicos, como o PVPP, e também uma proteína de origem vegetal, que são autorizados desde a proteína de ilha, particularmente desde 2009, para verificar se seriam alternativas comparativamente com a caseína e o caseinato de potássio. Os resultados que tivemos foi que, apesar de melhorarem a capacidade
de acastanhamento não são qualificados para venda em casinato de potássio. Assim, neste projeto também pretendemos estudar novos produtos ou produtos já existentes que sejam de origem não animal e não alergénicos, de forma a poderem substituir as colas proteicas tradicionalmente utilizadas na indústria também e depois tentar ver quais dos produtos desenvolvidos poderão ser alternativos à caseína, caseinato de potássio, ou à albumina de ovo, que é outra proteína também muito utilizada, uma mais nos vinhos brancos e a outra mais nos vinhos tintos. E dou por terminado, uma vez que tentei cumprir ao máximo o tempo. Muito obrigada. Então, vou dar início à minha apresentação. Antes de mais, boa tarde a todos. Meu nome é Susana Soares e eu sou investigadora do Requinte e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E, antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade para falar aqui um bocadinho daquilo que nós temos vindo a desenvolver no nosso grupo. A minha linha de investigação assenta sobretudo em compreender as propriedades organoléticas, sobretudo de alimentos de origem vegetal, com enfoque nos polifenóis, de modo a tentar modelar essas propriedades, para promover uma aceitação por parte do consumidor e, portanto, contribuir desse modo para potenciais benefícios para a saúde quanto à ingestão destes alimentos. Portanto, atualmente o sistema alimentar enfrenta novos desafios, centrados em diversos pilares, nomeadamente promover uma dieta mais natural, mais saudável, mais sustentável, mas aliando sempre a estes pilares mais qualidade e mais sabor para o consumidor. Para responder a estes novos desafios, com base nestes pilares, a inovação tem passado por colocar o consumidor no centro dessa inovação. E, de facto, colocando o consumidor no centro desta inovação, podemos observar que os inputs são multidisciplinares, passando por aspectos societais, como preocupação com as alterações climáticas, com o bem-estar animal, mas também com aspectos fisiológicos, nomeadamente benefícios para a saúde, e bem-estar do próprio consumidor. De modo que é só corrida a articulação de diferentes atores, parceiros e expertises. Quando olhamos para a importância que estes diferentes inputs terão, portanto, seja por estudos de mercado, por estudos de consumidores, etc., é quase sempre, invariavelmente, este tipo de quadro. Tem sido espetacular. Este tipo de quadros que obtemos, apresentando a qualidade e o sabor como inputs muito determinantes para os consumidores na escolha de alimentos. Materiais de embalagem. E, portanto, se este parâmetro não levar à aceitação do consumidor, todos os potenciais benefícios para a saúde que ocorrem a jusante ficam automaticamente comprometidos. Este texto que aqui está referido está, entre aspas, propositadamente, no sentido em que é um termo mais abrangente, não inclui apenas o gosto por si só, mas inclui o aroma, aspecto, textura e outras sensações táteis dos alimentos. O sabor é uma percepção multimodal que engloba a combinação de diferentes modalidades de gosto, olfato e sensações trigeminais. Eu não vou entrar em grandes pormenores técnicos, vou só falar um bocadinho por alto do que é que distingue estas duas propriedades, sendo que o gosto, todos nós, enquanto consumidores e seres humanos, sabemos bem o que são, conhecemos os 5 principais que somos capazes de distinguir e sabemos também bem os impactos que eles têm na aceitação e ou rejeição de alimentos. Os gostos são, a nível molecular, são percebidos pela ativação de receptores de membrana específicos que ocorrem a nível das papilas gustativas.
Em relação às sensações trigeminais, se calhar muita gente nunca ouviu falar desta designação, no entanto as sensações associadas toda a gente também as conhece relativamente bem. Estamos a falar neste caso de sensações do fresco induzido pela ingestão de menta, ou então a sensação de efervescência decorrente da ingestão de bebidas gaseificadas, o calor por ingestão de comidas picantes. E também nesta gama de sensações se inclui a adstringência. A adstringência é um nome técnico para aquela sensação tipicamente associada à ingestão de dióspiros e bananas verdes. A sensação de secura, constrição e rugosidade na cavidade oral tem esse nome técnico de adstringência. E esta sensação é facilmente ou frequentemente esquecida em comparação com os gostos e com as outras sensações trigeminais que apresentei, e isto acontece muitas vezes porque ainda não está totalmente esclarecida a percepção desta sensação e também é difícil de estudar o seu desenvolvimento. Atualmente, vários mecanismos estão propostos para o desenvolvimento da adstringência, sendo um dos principais a interação e ou precipitação das proteínas salivares, mas também há ainda a considerar o envolvimento de células da cavidade oral e, por fim, uma última hipótese considerada também é possível a ativação de mecanorreceptores. Claro que dentro de todas estas propriedades organoléticas que apresentei, as que suscitam mais preocupação no desenvolvimento de novos produtos são, obviamente, as menos agradáveis, pois podem conduzir à rejeição dos novos produtos por parte do consumidor. E se falarmos, então, em produtos agroalimentares de origem vegetal, estas duas propriedades resumem-se muito simplesmente ao gosto amargo e à adstringência. Portanto, elas têm sido muito estudadas ao longo destes anos, sendo sobretudo estudadas por ensaios sensoriais. Estes ensaios são, sem dúvida, uma ferramenta valiosa, mas têm importantes limitações. Eles precisam de um grande número de provadores que precisam ser muito bem treinados para discriminar adequadamente a adstringência e gosto amargo. O que não é uma tarefa fácil e frequentemente leva a inconsistências dos dados obtidos. Adicionalmente, estamos a falar de propriedades organoléticas não agradáveis, que podem levar à exaustão, desconforto e ao carry-over dos painéis de prova. E, portanto, para superar estas limitações, têm sido aplicadas várias técnicas, abordagens e metodologias experimentais, com o intuito, então, de poder caracterizar como é que estas propriedades se desenvolvem a nível molecular e de uma forma diferente de ensaios sensoriais, de uma forma mais complementar, tentar perceber como é que elas ocorrem e correlacionar. Dentre as diferentes técnicas mais frequentemente utilizadas, destacam-se a extinção da fluorescência, a anemometria, o HPLC, RMN e ainda ensaios de base celular. No nosso grupo, ao longo dos últimos anos, temos vindo a utilizar esta panóplia de técnicas e temos dividido esta linha de investigação, sobretudo, em 3 pilares distintos e com diferentes graus de complexidade, digamos. Cada um destes ramos permite-nos inferir diferentes informações acerca do desenvolvimento molecular da adstringência e muitas vezes são informações complementares e permitem-nos ir a diferentes graus de complexidade do nosso estudo. Temos utilizado ensaios com saliva humana, saliva enriquecida, digamos, em proteínas salivares mais diretamente relacionadas com a percepção da adstringência, nomeadamente as proteínas ricas em prolina. Temos também desenvolvido ensaios celulares e também temos trabalhado no desenvolvimento de um biosensor através da imobilização de proteínas salivares. A nível dos ensaios com a saliva humana, ao longo dos anos desenvolvemos uma metodologia por HPLC que nos permitiu inicialmente identificar e saber exatamente quais as famílias de proteínas salivares que estão a ser eluídas ao longo do nosso cromatograma de HPLC, e utilizando esta abordagem tem-nos vindo a ser permitido estudar a interação com compostos puros, com misturas de compostos e inclusivamente com matrizes alimentares.
Principalmente no estudo com uma família de compostos fenólicos, os taninos condensados, verificamos que esta metodologia permitia então saber quais as proteínas que eram mais precipitadas por esta classe de compostos, e mais recentemente adaptamos esta metodologia para estudar outras classes de compostos fenólicos, neste caso polifenóis que estão presentes na cidra da maçã, e permitiu-nos observar, por exemplo, que algumas proteínas são mais específicas para serem precipitadas por esta classe de compostos e outras são mais específicas para serem precipitadas por outra classe de polifenóis. Portanto, este modelo permite-nos avaliar essa especificidade dos polifenóis para as proteínas salivares. Recentemente, também, esta metodologia foi adaptada e acoplada a ensaios sensoriais e, portanto, para além desta informação, permitiu-nos, por exemplo, distinguir e estudar a resposta dos diferentes provadores a uma matriz alimentar. E, nesse caso, fizemos, portanto, o estudo in vivo, os provadores provavam, neste caso, café, e nós monitorizávamos quais as alterações do seu perfil salivar para tentar correlacionar estas alterações com os descritivos organoléticos que estes provadores fizeram. A nível dos modelos com linhas celulares, estes constituem, portanto, modelos mais realistas, que permitem simular a interação com diferentes constituintes orais. Atualmente temos 2 modelos desenvolvidos, estamos também a trabalhar num outro modelo mais complexo, para tentar perceber de que forma é que mecanorreceptores também estarão envolvidos nesta percepção. A nível dos 2 modelos disponíveis, temos um modelo que simula o epitélio da língua e temos outro modelo que simula a mucosa da cavidade oral. Estes modelos, para além da saliva, são compostos então pelo epitélio de cada um destes locais e também por um terceiro elemento da cavidade oral, que é a película da mucosa, que é basicamente um filme de proteínas salivares que estão absorvidas diretamente na membrana celular do epitélio e que conferem proteção aos nossos tecidos orais. Estes modelos permitem então uma aproximação muito realista ao processo de ingestão e, apesar das interações serem estudadas como um todo, o modelo permite obter informação detalhada. Por exemplo, eu escolhi estes exemplos aqui apresentados, sendo que num dos modelos fizemos o estudo com um extrato de chá verde e no outro fizemos um estudo com um extrato de antocianinas de vinho tinto. E, portanto, o estudo é feito com a mistura destes extratos, mas depois nós conseguimos inferir dentro dos extratos quais os compostos que estão a interagir, com que constituinte da cavidade oral eles têm mais interação, e neste caso foi muito interessante porque verificamos que os compostos do extrato de chá interagiam predominantemente com os modelos mais completos, portanto com os 3 constituintes, havia como que um efeito sinérgico, enquanto que no caso das antocianinas foi verificada uma interação mais significativa apenas com as células do epitélio da cavidade oral. Ainda nos permite também comparar a reatividade dos diferentes epitélios. Portanto, é um modelo bastante completo para estudar estas interações. E, novamente, também aplicamos este modelo a uma matriz alimentar, novamente o café, e este modelo permitiu-nos comparar diferentes cafés e o potencial adstringente de diferentes cafés. Portanto, permite-nos ter uma abordagem bastante completa do que é que acontece a nível oral. Para além disso, estes modelos têm ainda outra valência, que é o potencial para fazer o screening de compostos. Normalmente nós trabalhamos com polissacáridos, para fazer o screening de compostos que possam modular as interações observadas e, portanto, modular a adstringência percebida. Neste caso, permite-nos avaliar o potencial de polissacáridos comerciais e ou isolados de alimentos, de subprodutos ou de outras matrizes que a gente pretenda e numa fase inicial, por regra, fazemos testes com a saliva humana para perceber então o potencial dos polissacáridos, como nestes exemplos em que vemos uma eficiência diferente dependendo
também das proteínas salivares envolvidas, portanto este polissacárido é muito menos eficiente na recuperação de proteínas salivares em comparação com este polissacárido, e numa fase posterior aplicamos também os polissacáridos aos modelos orais, com todos os constituintes orais, portanto estamos a falar de um modelo realmente muito, muito complexo, para perceber em que fase e que interações é que esses polissacáridos conseguem modular, com proteínas, com epitélio, com a mucosa, e portanto ter uma visão global do que é que estará a acontecer na cavidade oral. Portanto, em termos de aplicações ou em termos de potencial que o trabalho que temos vindo a desenvolver pode dar neste projeto, como sumário, gostava de destacar que realmente nós conseguimos fazer o screening de misturas de compostos, matrizes alimentares, identificar as que terão mais potencial adstringente, identificar quais as proteínas da saliva que estarão envolvidas ou os constituintes da cavidade oral que mais contribuem, e ainda fazer o screening de compostos que permitam modular isso. Estes ensaios atualmente têm sido realmente uma mais-valia importante, porque têm sido associados também à parte sensorial e, portanto, cada vez estão a tornar mais robustos. O objetivo é que num futuro próximo sejam utilizados para ensaios preliminares de screening, por exemplo, de protótipos de novos produtos, e em que os painéis sensoriais sejam apenas chamados a testar os protótipos mais promissores e, portanto, menos adstringentes. Por fim, em relação ao gosto amargo, nós também temos trabalhado em 3 pilares distintos. Temos trabalhado a nível da expressão em células humanas, no desenvolvimento de um ensaio também mais realista que nos permita acoplar a inclusão da saliva neste tipo de ensaios, e também no desenvolvimento de um biosensor para este gosto. A nível dos ensaios celulares, o primeiro pilar assenta então na expressão transiente dos 25 receptores de gosto amargo humanos em células, e estudamos a sua ativação por compostos puros através de medições de fluorescência, induzida por libertação do cálcio intracelular. Esta abordagem permite identificar quais os receptores que são ativados por cada composto, o que por análise sensorial não é impossível, e posteriormente permite caracterizar essa ativação. Portanto, para muitos dos compostos é possível fazer depois curvas de dose-resposta que nos permitem identificar thresholds para os compostos e índices de IC50 para cada uma das ativações. Isto é importante porque permite-nos depois comparar com as concentrações que estes compostos existem nos alimentos e verificar se realmente eles vão ser compostos que contribuem ativamente para o gosto amargo de um determinado alimento ou não, dependendo da sua concentração. No segundo pilar, sendo que ainda só foram efetuados ensaios preliminares, utilizamos a abordagem o ensaio anteriormente referido, e fazemos uma saliva purificada, em que utilizamos a conjugação destas duas valências para perceber se a presença de proteínas salivares pode ou não afetar a ativação de receptores de gosto amargo. E isto é particularmente importante no caso dos polifenóis, dado a sua capacidade para interagir com as proteínas. E estes ensaios preliminares verificamos que realmente há essa diminuição da ativação e, portanto, estamos a tentar construir um modelo mais realista para conseguir perceber, para tornar, portanto, os modelos in vitro mais próximos do que acontece na realidade. Aqui também estamos a tentar desenvolver um biosensor, fazendo a expressão destes receptores em modelos alternativos, nomeadamente Saccharomyces e células de inseto. E, portanto, em termos de input que poderemos dar neste projeto, também se foca em fazer o screening de diferentes compostos, perceber quais terão potencial para ser amargos e arranjar a maneira de controlar esse gosto desses compostos.
Por fim, eu gostava de agradecer a todos pela vossa atenção e também à equipe que trabalha neste projeto diretamente, que são estas pessoas aqui assinaladas, também ao grupo todo do Food Finolab e às empresas que têm vindo a colaborar connosco em diversos projetos, e tem sido muito interessante esta colaboração. Boa tarde a todos, penso que estão todos a ver a apresentação da melhor forma. Antes de mais, agradeço então a oportunidade de apresentar o trabalho que temos vindo a desenvolver na Faculdade de Ciências, e começo então por vos apresentar algumas das abordagens, quer in vitro, quer in vivo, que temos desenvolvido então para a inclusão de polifenóis como ingredientes essenciais para o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis. A nível de estado da arte, e como todos sabemos, é aconselhável a inclusão e o consumo de frutos e de vegetais como parte de uma alimentação saudável, e esta já está apoiada em dados científicos, no sentido em que existe então, comparado com pessoas que não ingerem este tipo de constituintes na sua dieta, existe então uma facilidade e uma redução de determinadas causas de mortalidade. Associada a esta ingestão de frutos e de vegetais está também a ingestão de uma quantidade acentuada de polifenóis. Estamos a falar de cerca de 1 grama por dia no caso da dieta mediterrânica, e dentro desta classe de polifenóis conseguimos salientar obviamente a classe das antocianinas. Como podem ver no gráfico à direita, as antocianinas são consumidas em elevada comparativamente com outras classes de flavonoides. No entanto, esse elevado consumo não se traduz numa concentração plasmática acentuada, pelo contrário, os níveis são extremamente baixos. Este é obviamente um paradoxo que nos tem conduzido ao estudo quer de antocianinas, quer de compostos estruturalmente relacionados com estas. Portanto, como podem ver nesta panóplia de compostos apresentados, estudamos antocianinas mais simples, antocianinas mais complexas, estudamos também as chamadas piranoantocianinas, que são pigmentos que podem ser encontrados no vinho tinto ou mesmo em sumos de fruta. Muitas vezes, e com o intuito de estabelecer relações de estrutura-atividade, temos dedicado também a estudar as desoxiantocianinas, também conhecidas como os pigmentos ancestrais das antocianinas, e mais recentemente, e com o intuito de perceber e de estudar compostos biologicamente relevantes, temos dedicado à síntese quer química, quer enzimática de metabolitos de antocianinas produzidos após então o seu consumo e produzidos por ação do próprio sistema humano. Obviamente que os modelos in vitro necessários para mimetizar todo o processo de digestão, de absorção, de metabolização dos compostos não eram os suficientes, eram muito centrados e são ainda muito centrados numa absorção intestinal, que no caso das antocianinas também é importante, mas estando já descrito para estes compostos um rápido aparecimento no plasma, foi essencial o desenvolvimento de modelos in vitro que nos permitissem mimetizar o epitélio gástrico. Isto porque era a única forma de explicar um aparecimento ao fim de poucos minutos. Efetivamente, o epitélio gástrico mostrou-se como um desafio, porque além do desenvolvimento de um sistema de barreira, em que temos uma cavidade apical e uma cavidade basolateral totalmente distintas, e que não ocorre qualquer passagem devido à presença, como podemos aqui verificar, por proteínas de junção, temos que trabalhar em condições ácidas, o que se mostrou ser um desafio. O desenvolvimento deste modelo, o que é que nos permitiu? Permitiu-nos, obviamente, fazer estudos de transporte, estudos de quantificação, estudos de cinética, mas também perceber o efeito de outros ingredientes da dieta, de outros componentes da matriz, de que forma é que esses ingredientes poderiam então influenciar a absorção destes compostos. Para além disso, permite-nos também estudar
e variar diferentes parâmetros físico-químicos e perceber até que ponto é que há uma influência desses parâmetros na absorção deste tipo de compostos. Como viram inicialmente e como podem rever na estrutura que apresento aqui no slide, a antocianina apresenta na sua constituição normalmente uma molécula de glucose, ou é a mais frequente, e portanto o que nós conseguimos pensar, prever, propor, foi que de alguma forma a presença desta molécula de glucose podia ser determinante para o seu transporte. Efetivamente, a co-administração de antocianinas com glucose implica a inibição das mesmas, portanto a absorção é reduzida, e acrescido então à presença dessa molécula de glucose foi proposto a hipótese da glucose ser absorvida através deste tipo de transportadores. Portanto, acoplado ao sistema in vitro que acabei de vos falar, que tivemos que desenvolver de modelo de barreira gástrica, foi necessário acoplar uma tecnologia de nanopartículas, portanto houve o desenvolvimento de nanopartículas de ouro funcionalizadas que nos permitiram de forma seletiva silenciar o GLUT1 ou o GLUT2, ou o GLUT3, desculpem, portanto os transportadores complexos nestas células, e que nos permitiram confirmar a hipótese do envolvimento destes receptores neste transporte. Realmente essa hipótese, como podem ver no gráfico, foi confirmada, portanto há uma redução quando ocorre o silenciamento destes receptores, e este pode ser então um ponto importante destes compostos, por exemplo, para a modulação do estado de glicemia do organismo. Para além de modelos in vitro e desta primeira contribuição a nível de barreira gástrica, temos utilizado diferentes modelos animais para perceber de que forma é que a ingestão de extratos ricos em antocianinas podem contribuir para a modulação do microbiota. Como podem ver na segunda coluna desse gráfico que vos apresento da abundância relativa, há então uma modulação do microbiota, clara, por ação do extrato de amoras. No entanto, e mais interessante, é a capacidade do extrato de reverter o perfil do microbiota observado a quando de uma dieta high fat. Este é então um efeito pré-biótico de modulação e que esteve associado a um efeito ainda mais interessante, que foi a capacidade deste extrato de antocianinas de alterar o metabolismo do indivíduo, neste caso do animal, e aumentar a produção de um metabolito neuroprotetor. Portanto, há aqui uma redução da neuroinflamação. Obviamente que estes dados não nos permitiram concluir se este efeito é por uma ação de psicobiótica ou se é por uma ação direta, isto é, se é por a ação dos metabolitos que são produzidos por estes compostos. Acoplado a sistemas em modelos animais, realizamos também ensaios em modelos humanos, em que nos interessa perceber de que forma é que as antocianinas são metabolizadas, de que forma é que a sua biodisponibilidade é modulada, quer em indivíduos normoponderais, quer em indivíduos com patologia, neste caso indivíduos obesos ou com excesso de peso. Estes indivíduos foram então selecionados e subdivididos nestes dois grupos, e após a ingestão de um sumo de amoras ou de um sumo de amoras suplementado com 12% de etanol, aqui também para vermos o efeito de componentes existentes noutras matrizes alimentares, foi possível claramente seguir o perfil cromatográfico destes compostos. Apesar de estarmos a administrar um sumo que continha praticamente 80% de um único composto, neste caso a cianidina 3-glucósida, é a sua antocianina maioritária, a realidade é que ao fim de poucos minutos temos cerca de 8 novos compostos presentes. E aqui surge realmente a resposta à nossa problemática inicial. As antocianinas, afinal, não terão uma biodisponibilidade tão baixa, a questão é que estamos sempre centrados no composto original presente na fonte alimentar e não nos metabolitos que são produzidos durante o processo de digestão, de absorção.
Para além disso, conseguimos claramente nos gráficos à esquerda, comparando a escala da antocianina original, neste caso que é 80% de cianidina 3-glucósida, presente em relação aos conjugados, é claramente possível observar que os conjugados, os metabolitos produzidos pelo organismo, têm uma concentração muito superior, cerca de 10 vezes superior, e neste caso, na janela temporal que seguimos, não conseguimos atingir sequer o patamar da concentração máxima destes compostos, que tenderia a aumentar. E, portanto, aqui há também uma clara importância para a bioatividade dos metabolitos e não das antocianinas presentes nas fontes alimentares originais. Por outro lado, o nosso interesse estava e recaía sobre a importância da obesidade. Conseguem ver aqui indicado na seta azul, que a obesidade esteve associada a uma diminuição, a uma menor metabolização por parte dos indivíduos, portanto há aqui um comprometimento da maquinaria de metabolização nestes indivíduos. No entanto, como conseguem observar, há aqui um aumento associado à presença de etanol, portanto o etanol parece exercer o efeito inverso ao efeito observado pela patologia. Obviamente que os nossos estudos in vitro não se restringem à absorção oral, têm-se também dedicado a outro tipo de alvo e, portanto, a aplicação tópica é também uma opção, até porque é uma forma de escoar muitos produtos da indústria agroalimentar não conformes ou mesmo subprodutos. A este nível, temos feito ensaios de regeneração, de cicatrização, como podem ver no gráfico que vos mostro. Aqui, então, depois de termos as nossas células totalmente estabelecidas numa monocamada, há indução de um dano elétrico e conseguimos rapidamente ver de que forma é que as células pré-tratadas ou com extratos de vinho ou com extratos de amora conseguem recuperar. E nota-se claramente que a recuperação é acelerada na presença destes extratos. Por outro lado, e associado ao processo de cicatrização, temos avaliado a atividade em enzimas responsáveis pela manutenção da matriz extracelular na pele. Temos aqui os 4 exemplos das 4 enzimas das quais temos avaliado e, em particular, mostro-vos o extrato de amoras, que realmente é capaz de inibir as 4 enzimas, umas de forma mais acentuada do que outras. Não é uma inibição total, mas também não é esse o objetivo. O objetivo é apenas inibir a sobreexpressão destas enzimas, que muitas vezes está associado a uma outra característica, que será o efeito da radiação UV. A radiação UV, que topicamente estes compostos têm também capacidade de proteger, portanto aqui foi determinado já a capacidade de proteção destes compostos com índice de proteção solar de 20, nas condições testadas. E para além desta proteção imediata, temos também um efeito intracelular na redução dos níveis de espécies reativas de oxigênio. Portanto, todos fatores complementares e benéficos para a regeneração celular. Estamos a falar numa aplicação tópica e não só na questão do anti-envelhecimento. Estamos também a falar, por exemplo, em complicações associadas à diabetes, que são graves e que podem ocorrer. Estamos a falar de feridas crónicas. Nesses locais pode facilmente ocorrer pontos de surgimento de infecções, portanto foi também avaliado a possibilidade de haver aqui algum efeito antimicrobiano destes compostos. Nem o extrato de vinho, nem o extrato de amoras apresentaram qualquer efeito a este nível, mas também não apresentaram efeito a nível do microbioma da pele. Apesar deste resultado parecer um resultado negativo, este foi explorado a outro nível. Sabemos atualmente que, mais do que ser antimicrobiano, importa ter capacidade de impedir a formação de biofilme. Como podem ver no esquema à direita, portanto, o biofilme caracteriza
então por uma matriz extracelular em que se inclui um sistema complexo de comunicação entre bactérias, e é este tipo de sistemas que é inibido, como vocês podem ver neste exemplo que vos mostro, em Staphylococcus aureus, é inibido pela ação de um extrato de vinho tinto. Obviamente que os melhores candidatos estão a ser explorados a nível de tentarmos perceber quais são as vias de quorum sensing que estão envolvidas. Resumindo, todos estes sistemas in vitro e in vivo que vos apresentei, acho que o fundamental que devemos reter é que cada vez mais as tecnologias in vitro, os modelos multifatoriais e os modelos em que nós integramos cada vez maior número de variáveis são os mais aliciantes e os mais interessantes. Obviamente que existe sempre a necessidade de modulação e de validação destes modelos com ensaios em humanos e mesmo ensaios animais, apesar destes serem cada vez mais aconselhada a sua não utilização, e interessa então, com esse tipo de metodologias in vitro validadas, elas passarem a ser não tanto uma ferramenta das universidades, das faculdades, mas estarem disponíveis para a utilização em empresas, em indústrias e, portanto, para permitir uma rápida validação, um rápido screening de produtos de elevado valor que sejam obtidos. Aproveito para agradecer, obviamente, a toda a equipa do Food Phenol Lab que colaborou neste trabalho, mas obviamente que este trabalho é um trabalho que envolve multidisciplinar e, portanto, teve a colaboração de outras instituições, às quais também agradeço toda a contribuição e aproveito também para agradecer a todos a atenção.